Ok. Então vamos lá, né? Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar continuidade em capítulo 2, né? Do livro do Apocalipse. Tivemos aí algumas semanas de introdução. Depois do capítulo 1 semana passada, e hoje vamos falar sobre a respeito do capítulo 2, né? Então aqui no capítulo 2 começam as cartas às 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, que é a região da Turquia hoje, né? Essas cartas não foram escritas separadamente, foi escrita num livro só, como foi escrito aqui no Apocalipse, né? E o Apocalipse circulava entre as igrejas que estavam ali. Como nós dissemos, provavelmente João era o responsável por essas 7 igrejas, e aí Jesus manda que ele mande o recado para essas 7 igrejas. E ali vai ter exortações, né? Principalmente a respeito de falsas doutrinas que estavam entrando nas igrejas e tal. E o interessante é que essas cartas são direcionadas diretamente ao anjo da igreja, ou seja, ao bispo ou pastor da igreja. E nós falamos na semana passada a respeito disso, né? A responsabilidade do pastor de cuidar da doutrina, para que não entre uma doutrina errada, para que não entre uma doutrina falsa na igreja, para que não entre erros, né, que vão levar as pessoas à perdição, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Jesus adverte e depois ele fala, ele dá o veredito final: olha, se você não se arrepender, vai acontecer isso, isso, isso com você, né? E depois no final ele diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele diz ao pastor em particular e depois em geral para a igreja, né? Então, como nós dissemos na semana passada, não é uma obra fácil pastorear uma igreja, né? É uma obra dificílima. E só faz quem tem chamado mesmo, porque ali é o Senhor se dirige diretamente ao anjo da igreja. Ele fala com ele, ele diz: olha, falando com você isso, você é responsável por aquilo que está passando, aquilo que está sendo alimentado à igreja, né? Então, é por isso que o Senhor adverte, e essas cartas servem para nós vermos hoje como podemos usar hoje, nos nossos dias atuais, nas igrejas. Nós temos tantas heresias entrando nas igrejas, tantas doutrinas falsas, né? Às vezes vai um pregador e diz uma coisa, o outro contradiz o que ele diz na mesma igreja, né? Então não é brincadeira, né? A coisa é difícil. Mas nós temos que orar e pedir que o Senhor nos dê graça, né? Para passarmos por tudo isso. Ok? Então a primeira igreja que ele escreve é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso parou de existir mais ou menos no ano 600 depois de Cristo. Já não existe mais a igreja de Éfeso, né? Mas ele escreve para o anjo da igreja, o pastor que estava ali, dizendo assim: ao anjo da igreja de Éfeso, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros de ouro. Então lembra-se, né? Que os candeeiros significam as 7 igrejas, e as 7 estrelas significam os 7 pastores das igrejas, os 7 anjos da igreja. Ele diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então vamos lá. Alguns dispensacionalista é um ramo de escatólogos que tem essas cartas como 7 períodos da igreja. Quem quiser se informar mais, leia o Scofield, né? Tem até a Bíblia do Scofield lá que fala sobre o dispensacionalismo, né? Não é o caso aqui. Agora,
Para a igreja de Éfeso, você veja que o Senhor dá vários elogios ao pastor de Éfeso. Ele fala: eu conheço as tuas obras, você trabalha muito, teu labor, a tua perseverança, ou seja, era perseverante, não suportava os homens maus, que são coisas que nós não devemos suportar, os homens maus, né? Ou seja, a pessoa que dá a prova de que é mal e de que está ali para destruir a obra de Deus não deve ser suportada no nosso meio. Você veja que Paulo, por várias vezes, ele faz isso. Tem vezes que ele entrega o camarada a Satanás, né? Isso aí eu entreguei para Satanás para que o corpo dele seja destruído, para que a alma seja salva, né? E que puseste à prova os que assim mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achasse mentirosos. Ou seja, o anjo dessa igreja era um homem informado da doutrina, informado da ortodoxia, e que levava muito a sério como é que fala? A doutrina de Cristo. Ele é uma pessoa que levava muito a sério e era perseverante. Tens perseverança, suportasse prova por causa do meu nome e não deixasse esmorecer. Quer dizer, são várias coisas a favor dele e muito fortes. Jesus diz assim: tenho porém contra ti que você abandonou o primeiro amor. Volta às práticas das primeiras horas, das suas primeiras obras. O que ele está dizendo aqui? É importante nós conservarmos a doutrina acima de tudo na igreja, para que não nos desviemos de nenhum lado. Mas nunca podemos perder o amor. Entendeu? Uma ortodoxia sem amor é o tal da fé sem obras, né? Então, o amor entre nós, ele não pode esfriar de maneira nenhuma. Ou seja, eu posso corrigir uma pessoa, não, eu devo corrigir uma pessoa, né? Ele deve corrigir a pessoa, ele deve corrigir até severamente, mas sempre com amor. Não pode deixar esse amor que nós recebemos de Cristo, como diria Santo Agostinho, né? Ame e faça o que você quiser, né? Se você ama, você vai realmente cuidar das pessoas, você vai ter compaixão pelas almas, você vai voltar às práticas de amor que se faz, né, para com o irmão, para com o necessitado, para com o pobre, né? Então nós podemos ter uma ortodoxia e devemos ter uma ortodoxia muito bem preservada, mas nunca podemos esquecer das obras de amor, das obras de caridade, das obras de compaixão, não é? Obras de missão, por exemplo, que são uma obra de compaixão. E muitas vezes isso é comum acontecer, isso que estava acontecendo com esse pastor dessa igreja, é comum acontecer às vezes em igrejas em que o pastor é mestre e não é pastor. Quando você entra numa igreja onde o pastor é mestre, você vai ver as pessoas, geralmente, não é em todas, mas geralmente você vai ver as pessoas no culto, todas com um caderno na mão, uma Bíblia de estudo do lado, anotando tudo e tal, e tem conhecimento de muitas coisas. Agora tem dificuldade de pôr em prática aquilo que aprende, né? Então, essa advertência que Jesus faz, e nós devemos ter em mente isso, né? Que é importante que nós aprendamos, é de suma importância em primeiro lugar, né? Mas não podemos esquecer das obras de amor, né? Das obras que nós fazemos para com o irmão. Então, até quando eu estudava, estava no seminário, a gente tinha um professor que dizia isso: falou, se você for numa igreja onde o pastor não é pastor e ele é mestre, você vai ver os crentes lá, sabe de doutrina, de rabo, cabo a rabo, sabe de tudo, mas dificilmente eles põem em prática. Eles saem daí, vão para casa e defendem aquilo, né, fervorosamente, mas tem dificuldade, porque não é ensinado, ou às vezes não é pregado, às vezes não é vivido o amor. Então essa advertência que Jesus dá, e Jesus fala: olha, arrepende-te e volta às tuas primeiras obras, porque senão eu vou vir contra você e vou remover do seu lugar o teu candeeiro, ou seja, eu vou tirar a igreja da tua mão, né? Então, o Espírito Santo é quem cuida da igreja, né? O Espírito Santo é quem guia a igreja, e o cabeça da igreja é Cristo. Então, às vezes, o pastor está ali, mas às vezes ele é removido, e às vezes a pessoa nem sabe como é que esse pastor foi removido daqui. É porque o Cristo removeu, que a igreja é dele, e por algum motivo ele tirou, né? Não que seja sempre motivo de erro do pastor ou de problema, às vezes motivo que ele precisa ir para uma outra obra e tal, mas no caso aqui, Jesus falou assim: arrepende,
e volta às tuas primeiras obras, porque senão eu vou remover do teu lugar o seu candeeiro. E ele diz, eu tenho, porém, a teu favor, você tem algo a teu favor, que você odeia as obras dos nicolaítas. Você veja que Jesus odeia o pecado, não o pecador, as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem eram os nicolaítas? No começo da igreja, havia algumas seitas dentro do cristianismo que se levantaram, né? Nós falamos bastante delas aqui, principalmente os gnósticos, os maniqueus e tudo, e etc, etc, né? Então, o que acontece? Os nicolaítas eram uma dessas, que aprendendo a doutrina que Paulo tinha ensinado, que nós somos salvos por graça, sois salvos por graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Sabendo de que Deus nos escolheu, e não fomos nós que escolhemos Ele, e as palavras de Cristo, ninguém vem a mim, se o Pai não me der, e aquele que vem a mim, eu de maneira nenhuma lançarei fora. Então, esses nicolaítas, tendo essa doutrina em mãos, começaram a abusar da graça de Deus, como faziam lá em Coríntios, né? Então, para eles, para os nicolaítas, não importava a prostituição nem o culto aos ídolos. Para eles isso podia se fazer à vontade, porque já estava salvo pela graça. E essa doutrina começou a se disseminar dentro da igreja. E estava indo à depravação. Você veja que era tão comum essas seitas dentro da igreja ainda, quando os gentios começam a vir, que no primeiro concílio de Jerusalém, lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos se reúnem, eles falam, o que nós devemos fazer com os gentios? Devemos obrigar eles a se circuncidar e obedecer a lei de Moisés? E aí se reuniu os apóstolos e disseram, não, vamos fazer coisa seguinte, que eles se abstenham da carne afogada no sangue, por causa dos judeus, do sangue, da prostituição, da contaminação do mundo e dos ídolos. Porque haviam cristãos ainda que estavam nessas práticas ainda, né? Como na cidade de Éfeso lá que nós vimos, né? Que havia várias prostitutas lá, à disposição do povo que chegasse na cidade, tinha os cultos de fertilidade, e os cristãos iam, o cara convertido ia nesses cultos, né? Então você, não, vocês não podem ir lá não, vocês estão convertidos. Esses nicolaítas continuavam nessas práticas e incentivavam a igreja que continuasse e diziam, isso não tem problema, porque nós já somos salvos, e as nossas obras não importam, né? E salvo então, para sempre, no caso, né? Salvo uma vez. Somos salvos aqui, então eu posso fazer o que eu quiser, né? E aí? O Apocalipse é de revelação, né? Uhum. E essa carta é idêntica, bem parecida com as cartas paulinas. Uhum. Existe alguma revelação dentro dela ou essa é a introdução do começo do livro? O começo do livro porque aqui, essa é uma idêntica. É muito idêntica, de advertência mesmo. Nós vamos ver que essas 7 cartas aqui, ele escreve advertindo os anjos da igreja, e depois ele entra falando das coisas que vão acontecer. Você vê que depois ali no capítulo 3, 4, ele já não fala mais em igreja, aí só começa a falar em castigos. Que aí é aquela... A igreja sai de cena. Depois que a igreja recebeu as orientações, ela sai de cena. Ela sai de cena. Uhum. Aí entra a 70. Lembra que nós falamos da 70ª semana de Daniel? No dia que nós falamos isso aí, tinha bastante gente, né? Tava eu, Eduardo, né? Alexandra. Acho que nós não. E o Júnior, né? A gente falou sobre a 70ª semana de Daniel, mas está gravado. Vocês podem entrar lá e vocês podem assistir. Né? Não está gravado, está na cabeça. Não gravamos aquele dia. Não gravamos não? Tá bom, sim, em cima da mesa, gravou. Gravou? Uhum. Gravou sim. Está gravado. A máquina custou a parar, Então primeiro aqui está dando advertência à igreja, né? Por isso que os dispensacionalistas têm isso aqui como se fosse cada período da igreja. Essa daqui eles têm como se fosse o primeiro século da igreja, né? A segunda carta como se fosse o Império Romano, e assim vai indo, né? Essa questão do primeiro amor, pastor Alfredo. Hoje a gente fala muito com o primeiro amor, às vezes tem até hinos, cânticos, de voltar ao primeiro amor. Por causa daquela chama, daquela vontade de buscar Deus, vontade de estar próximo, vontade de falar do Senhor para as pessoas, falar dessas coisas. Então, não teria uma relação com esse sentimento também? Também, que na maioria das vezes quando a pessoa se converte a Cristo, ela está disposta a muitas coisas, né? Então ela vem aqui, o que eu posso fazer, né? Eu posso varrer a igreja,
vai levar comida para quem está precisando, faz um monte de coisa. Com o tempo, geralmente muda-se hoje, principalmente no cenário de hoje, né? Uhum. Eu vim buscar uma bênção, não vim mais servir. Agora Jesus é o meu servo, né? Então, hoje eu vim buscar uma bênção. E aí, se o camarada recebe um título de qualquer coisa, aí já era, né? Não, eu sou, né, o fulano de tal aqui, agora já não faço mais isso, né? Então, isso é perder o primeiro amor, né? Aquele amor de servir, aquele amor de serviço, aquele amor de obras mesmo, né? Obras de fazer para Deus. Então, é o tal negócio, uma fé sem obras, ela é morta, né? Nós falamos, acho que foi semana passada, né, que quando o Tiago, irmão de Jesus, fala assim: crês que existe um só Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Ou seja, nós dissemos até isso, né? Muitas pessoas creem em Deus por medo de ir para o inferno. É uma fé semelhante dos demônios, é a fé de medo, né? E a nossa fé em Cristo, que produz as obras, é a fé do amor. Eu vou fazer por amor ao reino de Deus, porque eu quero ver o reino de Deus crescer. Eu quero ver o reino, e eu estou nesse reino. Nós somos feitos reis e sacerdotes para servir a Deus e para governar com Cristo, né? Então é esse amor que nós devemos botar, esse amor pelo reino de Deus, esse amor pelas coisas. Eu agora na primavera, principalmente, eu fico vendo os landscaping cortando, né? E deixando tudo bonito, e eu fico pensando, Deus coloca Adão no paraíso, e para quê? Para cuidar, cultivar e guardar o jardim. Cultivar e guardar. E Deus poderia ter feito o mundo cheio de jardim, prontinho, não precisava mais, mas Ele deixou para o homem cultivar. Então isso é o quê? Quando você está fazendo um landscape, você está fazendo para o seu patrão ou para Deus? Para Deus. Estamos embelezando o mundo que Deus nos deu. Então esse é o serviço sacerdotal que nós prestamos a Cristo, né? Em cada coisa, cada obra que nós fazemos. Se esquecemos disso, vamos esquecendo o primeiro amor. Opa, peraí, é para Deus que eu estou fazendo, né? Eu sempre repito isso, né? Estamos pintando, estamos embelezando, estamos limpando o mundo que Deus nos deu, né? Tudo que estamos fazendo, né? Estamos servindo uma pessoa, estamos servindo um servo de Cristo para que ele se dê melhor para o reino de Deus, né? Então tudo isso faz parte do primeiro amor, do amor que nós temos por Cristo e pelo reino de Deus. O nosso trabalho não é separado, como nós falamos na semana passada, né, do trabalho sacerdotal e o trabalho leigo, não. Nós somos uma nação de reis e sacerdotes. Nosso trabalho diário é um sacerdócio para Cristo. Ok? Depois vem a segunda carta a Esmirna. Olha só que interessante essa carta aqui para Esmirna. Ele diz assim, ó. Essa carta aqui não tem nenhuma correção para ela, não tem uma. Olha o que ele diz assim: ao anjo da igreja de Esmirna escreve estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas essas coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Você vê que essa carta é uma carta pequena, e ela foi escrita ao pastor da igreja de Esmirna, que era o Policarpo, né? Esse nós temos o nome. E na patrística, que são os pais da igreja, né? Conta a história do Policarpo. Ele era pastor da igreja de Esmirna e foi perseguido. E Jesus fala para ele assim, olha, conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Ou seja, ele era um homem realmente pobre, ele não tinha condições financeiras boas. Jesus fala, mas você é rico, rico da graça de Deus, porque ele está no futuro, né? Ele diz assim: e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás, por causa da perseguição que havia dos judeus contra os cristãos naquela época, né? E Jesus fala, eles são sinagoga de Satanás, porque estão me perseguindo a mim, quando Jesus disse para os judeus assim, dizendo assim, o vosso pai é o diabo. Lembra que ele fala, nós temos o pai Abraão. Jesus, não, o pai de vocês é o diabo, porque
O diabo é mentiroso e pai da mentira. E ele é assassino e desde o princípio. Vocês estão tentando me matar. Quer dizer, o pai de vocês é o diabo. Vocês estão fazendo as obras dele, né? Depois ele fala assim, agora você vê, o camarada está pastoreando uma igreja, a igreja sendo perseguida, na pobreza, né? E Jesus fala para ele assim, não temas as coisas que tens de sofrer, quer dizer, vai sofrer mais um pouco. Jesus fala para ele que vai melhorar a vida dele. Não temas as coisas que você vai sofrer mais um pouquinho. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova, e 3 tribulação de 10 dias. Vai piorando cada vez mais a situação ali, né? E aí, a palavra final de Jesus para ele, não é, ó, mas eu vou te livrar de tudo isso. Não, a palavra final de Jesus é isso aqui, ó, ser fiel até a morte, e eu dar-te a coroa da vida. E Policarpo foi queimado vivo, né? Policarpo, a história conta da vida dele que ele foi fugindo do lugar, porque qual era a ideia dos perseguidores da igreja? Pegava o bispo, ou o pastor da igreja, porque ele falava, se eu matar o pastor, as ovelhas se dispersam. E ele foi fugindo, como Jesus disse, quando vos perseguirem na cidade, fuja para outra, né? Até a hora que não deu mais para fugir, iam pegar ele. E ele estava dormindo e teve um sonho. Aí acordou desesperado, falou, vou ser queimado. E bateram na porta dele. Ele falou, não, eu vou ter que ser morto. E levaram ele para ser morto. Conta a história que puseram fogo nele e o fogo não queimava ele. Então lançaram uma lança, traspassaram ele, queimaram o que deram do corpo e os discípulos foram lá, depois foram lá, aqueles que eram ovelha dele, e levaram o que sobrou do corpo dele e sepultaram. Então, hoje ele está no céu, né? Então Jesus diz assim, ser fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Hoje ele está com a coroa da vida no céu. Quer dizer, o sofrimento foi grande, mas foi passageiro, por um tanto. Né? Quando nós estamos passando por um problema, irmãos, parece que não tem fim, não é? A gente está passando por um problema e fala, mas isso aqui não vai ter fim, não, isso nunca acaba. Né? Acaba e vem outro. E vem outro, e aí você acaba aquele outro, e vem o pior, e não para nunca. Você fala, meu Deus, mas esse nosso tempo de vida, daqui a 300 anos, ninguém vai se lembrar de nós. Quem vai lembrar de nós aqui? Mas nós, se formos fiéis até a morte, vamos ter a coroa da vida com o Senhor. Estaremos com Ele para sempre. Não é? Só fazendo uma observação sobre a questão do líder aí, que eles estavam, no caso, perseguindo o líder, da importância, né, do líder, né? Seja de qualquer coisa, seja de uma igreja, seja da casa, né? Seja de um trabalho. Tem um filme do Charleston Heston, o nome dele é El Cid, é um das cruzadas, né? E esse líder, né, dessa cruzada, ele levou uma flechada e morreu. Só que aí o pessoal falou, o que não vão fazer? Não vão perder a batalha. O que eles fizeram? Pegaram o El Cid, colocaram em cima do cavalo, fizeram a arrumação, e ele foi na frente do exército morto e o exército dele conseguiu vencer. Baseado na figura do líder, na figura de quem está na frente, né? Uma coisa muito interessante isso. Liderança é um negócio muito importante, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, olha, honrai os vossos líderes, aqueles que vos ensinam a palavra de Deus. Porque eles zelam por vocês como quem vai dar conta diante de Deus e vocês. Né? Se eu me rebelo contra a minha liderança, contra o meu pastor ou contra aquela pessoa que está ali posta por Deus, eu vou ter problema. Né? Eu posso ser contra, às vezes, se a pessoa está ensinando algo errado ou uma doutrina errada, tal, eu posso ser contra a doutrina. Ou não, isso está errado, tal. Mas se levantar contra a autoridade instituída por Deus, até mesmo do mundo, não é grandes coisas, né? não leva a bons resultados. Né? Por isso Deus instituiu líderes. Porque senão não teria necessidade, né? Por que teria necessidade de líderes se nós não precisássemos obedecer ninguém, né? Então, obedecer é melhor que sacrificar, né? Diz a palavra de Deus, né? Então, você vê, todos esses homens, e Jesus falou com eles, diretamente com eles, Jesus se dirige a eles. Né? Então, há uma importância muito grande, que às vezes tem sido deixado de lado pela igreja, e às vezes, eu quero que seja de jeito, ou eu quero que seja daquilo, eu quero que seja daquilo. Mas que, como nós dissemos na semana passada, né? Os apóstolos, quando houve aquele problema com as viúvas, eles disseram, olha, escolham dentre vós 7 homens cheios do Espírito Santo,
né? Que conheçam bem as escrituras, tal, para cuidar desse importante negócio. Porque quanto a nós, vamos cuidar da oração e da pregação da palavra. Porque não é fácil a pessoa ter que conhecer a doutrina, ensinar e ainda cuidar do rebanho. Então, quer dizer, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, se a pessoa está com essa responsabilidade, é bom ouvir, né? Ninguém perde nada por ouvir e por seguir, né? Depois a carta à igreja de Pérgamo diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Esse templo de Satanás que tinha em Pérgamo era um templo feito para Zeus, deus dos gregos. Então era um templo enorme, onde fizeram tipo uma imagem do Olimpo, e lá iam adorar a Zeus, que era o deus do trovão para eles, né? Que habitava no Olimpo e tal. Tem toda a mitologia grega que fala do pai de Zeus e tal, né? Os 30 aeons. É uma coisa complicadíssima, né? Mas eles tinham esse templo lá. E Jesus escreve para ele assim: olha, o lugar em que habita está o trono de Satanás. Ou seja, Satanás habita entre vocês. Quer dizer, eles adoravam Satanás na figura de Zeus, né? E já tinham matado um irmão ali, Antipas, por causa do nome de Cristo, né? Já tinha sido morto um ali. Ele diz assim: todavia, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. É o mesmo doutrina dos nicolaítas. Até dizem que os nicolaítas talvez essa seita foi fundada por Nicolai, que provavelmente era um dos 7 diáconos, né, que se desviou e fundou essa seita. E havia esses que seguiam essa seita, a doutrina de Balaão, que também era a mesma coisa, idolatria e prostituição. Isso era muito comum na igreja primitiva, muito comum. Então Jesus falou assim: ó, tenho contra ti pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Ou seja, as falsas doutrinas e os falsos ensinamentos devem ser retirados dentro da igreja, não podem ser tolerados, né? Muitas vezes entram pessoas para ajudar, isso que é muito perigoso nos nossos dias de hoje. Pessoas chegam com um propósito de ajudar, né? E quem não precisa de ajuda, nós precisamos muito da ajuda, né? E a princípio parece pessoas que vão bem, mas de repente entram com doutrinas estranhas. Isso deve ser afastado, não deve ser tolerado, né? Porque Jesus só tem contra ti que você tem essas pessoas aí, né? No meio de vocês. Só dando uma observação sobre essa questão das pessoas que chegam para ajudar, né? Na igreja, não aqui, é como um todo, né? Uhum. Que a palavra disse o quê? Que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Então, se os ceifeiros são poucos, há uma falta de pessoas para trabalhar. Se há uma falta de pessoas para trabalhar, muitas vezes nós, que eu digo como igreja, caímos no erro de trabalharmos em cima de uma necessidade. Exato. Por exemplo, eu tenho uma necessidade, só um exemplo, eu tenho necessidade de um baterista, tá? Eu não tenho baterista, e de repente chega alguém que toca bateria, tá? De repente a situação da pessoa, como é que ele é, o ensino que ele tem, às vezes a gente não está ligado naquilo, porque a gente está necessitando de um baterista. Exato. Aí a pessoa entra, no caso, com essa coisa, e ali ele vai, né? Vai indo. Tá? Isso é muito comum. Isso eu não estou falando de uma igreja como a nossa, estou dizendo uma igreja como um todo. Como um todo. A igreja geral hoje, porque é assim que entram. As pessoas vêm e como há necessidades, falam, pô, nós precisamos mesmo. E aí entram às vezes. E aí esse não deve ser tolerado. Mas está até fora da igreja, isso é
comum. Esse é um exemplo pra gente também fora da igreja, não é só dentro da igreja. Às vezes você joga uma maçã toda estragada lá dentro do cesto. É assim que acontece. A questão do trabalho, né, que o Eduardo está falando. E às vezes você contrata um funcionário É, que estraga todo que mundo. vai estragar todo mundo, né? Às vezes põe alguém dentro de casa Que vai trazer problema para você. e não parece muitas vezes. Não, assim, não tem como, né? Não tem como a gente saber. Versículo 15. Outrosim, também tu, tem os que da mesma forma sustentam doutrina dos nicolaítas. Aqui tá feio o negócio, tinha os dois lá. Né? Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ou seja, contra os que estão lá, né, e que estão sendo tolerados, Jesus fala, eu vou vir e vou lutar contra eles com a espada da minha boca. Isso quer dizer, eu vou matá-los. Né? Não vai ser brincadeira. Né? Então Jesus fala, arrepende, tira eles daí, ou que eles se arrependam, senão eu vou vir e vai acontecer isso. Você vê que isso é tão sério que lá, quando nós estudamos a carta de Paulo aos Coríntios, Jesus, o apóstolo Paulo fala, né? Dizendo assim, olha, vocês, quando vem a ceia do Senhor, vocês não discernem o corpo e o sangue do Senhor, vocês vêm se embebedar, uns se embebedam, outros voltam com fome. É por causa disso que tem muitos doentes entre vocês e tem muitos que até já morreram, né? Muitos que dormem. E Jesus matou alguns lá para dar exemplo, né? Dizer, ó, isso aqui não é brincadeira, né? Então o mesmo Jesus está dizendo aqui, olha, arrepende-se, não vou vir e vou pelejar com isso com a espada da minha boca. É porque nessa região aqui, essas questões das... É porque a gente, quando... Essa questão do Oriente, né? A gente vê algumas coisas, por exemplo, da Índia, né? A questão dos cultos à fertilidade que tem lá. É a coisa de hoje que tem, né? Por exemplo, mulheres hoje, há um casamento, as mulheres vão num local onde tem tipo um guru, né? Que vai, tipo, né? Abençoar a vida dela para ela ter fertilidade, para ela ter filhos, alguma coisa. Isso acontece até hoje. No caso lá, essa questão da produtividade, da fertilidade, da questão da colheita, né? Então tinham essas prostitutas cultuais, que eram mais de 1000 prostitutas cultuais, que eram, né, que se fizesse, no caso, tivesse relação com essas mulheres, no caso a produção, a colheita ia ser boa, essas coisas todas, né? É um negócio maluco, mas... Acontecia, quer dizer, quanto mais orgia, mais a terra produzia. Eles faziam analogia, né, do homem com a terra, né? O homem vem da terra, então fazendo esses cultos, a terra iria produzir e tudo mais. Isso tudo nessa região de Éfeso, de Pérgamo, que tudo estava ali. Estava ali, tinha a influência do Oriente e da cultura grega, que era muito enraizada nesse tipo de coisa, né? Depois ele diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então a promessa de Cristo, receberemos um novo nome, né? Aquele que vencer, aquele que estiver com Cristo. Ok? E depois a carta à igreja de Tiátira, onde ele diz assim, ao anjo da igreja em Tiátira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Todos esses simbolismos nós falamos na aula passada, né? Os olhos de fogo, os pés como de latão, a espada. Então o pessoal pode assistir a aula passada para ver Essa carta é mais longa, e é longa essa aqui. Ela é bem longa. Aí ele diz assim, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras. Ou seja, isso estava caminhando e cada vez crescendo mais em obras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. É a mesma doutrina dos outros dois, que era muito comum isso aqui. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia,
não quer arrepender-se da sua prostituição. Quer dizer, Jesus, como diz, Deus é tardio em irar-se, tardio, longânimo em perdoar, tardio na ira. E deu tempo para ela se arrepender. Olha, dei tempo para ela se arrepender, mas ela não quis se arrepender. Aí o que Jesus fala? Eis que, versículo 22, eis que aprostro de cama, vem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Jesus falou assim, eu vou colocar eles numa cama, com grande tribulação, grande enfermidade para se arrepender. Você viu o quanto Jesus é bom? Né? Pode dizer assim, ó, esses aqui já vão para o inferno, não quero mais saber deles. Não. Deu tempo para se arrepender, não se arrependeu, mandou a enfermidade, colocou em cama, que lá na cama eles vão ter tempo para refletir na vida, para pensar e dizer, não, vou me arrepender. Mas e a ideia? E como Deus é princípio, meio e fim? Ele já sabia dessa coisa. Tudo. Para que essa ideia de dar o tempo para uma coisa que, para ser exemplo aqui, alguma coisa do Para tipo? ser exemplo para nós, isso mostra para nós a longanimidade de Deus, o amor, a paciência que Ele tem. Mostra como Ele é para nós. Um pouquinho de como Ele é para nós. Né? Nós entendemos que Ele é amor. Né? Eu vi um pregador falando assim, tem gente que pensa que Deus está com aquele óculos fundo de garrafa, olhando para você assim, uma hora eu te pego. A hora que eu te pegar você vai ver. Deus não é assim. Deus é semelhante àquele pai que está de braços abertos para receber o filho pródigo de volta. Ele é amor. Nós vê a paciência de Deus, a longanimidade de Deus. Ele dá tempo. E a pessoa continua pecando, continua em prostituição e adorando ídolos, colocando outros na frente de Deus, né? Ele fala, vou dar mais uma, coloca na cama, né? Vai ficar doente para ver se arrepende. Quantas pessoas que são ruins, são mal mesmo. No final da vida cai num câncer ou num problema. E fica ali muito tempo sofrendo, e Deus dando tempo para a pessoa se arrepender, para a pessoa pensar na vida e dizer, não, é tempo que Deus dá. Deus está interessado na nossa salvação, né? Não, Ele não tem prazer que nenhum se perca. não tem prazer. Né? Depois ele disse assim, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Ou seja, Jesus ainda ia matar alguns filhos dela, quer dizer, fazer muitas coisas para poder se arrepender. Você vê a coisa, o quanto Deus vai atrás das suas ovelhas. Né? Tem até aquele que diz que aquela ovelha que foge muito, o pastor quebra a perna dela, né, para ela não fugir, e deixa lá engessado um tempo para ela não ficar fugindo. Né? Mas isso é amor, porque ele não quer perder a ovelha é dele. Jesus fala, ninguém vem a mim se antes o Pai não me der. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Ele vai fazer com que a pessoa se converta, fazer com que a pessoa reconheça. Né? Aqui vem também aquela que Paulo fala, né? Entreguei o camarada para Satanás para que o corpo dele seja castigado, para que no final a alma dele seja salva.